Fala galera, professor Juliano na área aí, tudo bem com vocês? Pessoal, o nosso assunto de hoje é continuidade aos objetos de estudo que nós estávamos vendo até então, né? Uma sequência que nós temos desse volume do material didático de vocês, desse segundo volume, que é sobre o mundo grego, certo? Nós estamos falando já, a nossa 13ª aula, 13 aulas, então 12 até aqui na verdade, para a gente entender, compreender o máximo possível dessa civilização, né, desse chamado mundo grego, ok? E vejam só, nessa aula de hoje, galera, a gente vai ver na verdade, o que a gente vai ter de objeto de estudo, né? Nós iremos retomar, como as nossas aulas anteriores, os períodos históricos. Isso aqui é bom para você gravar, fixar bem esse conteúdo, essa linearidade que a gente vai ir tendo, né, das histórias, dos períodos históricos do mundo grego. E, especificamente, nós falaremos aqui sobre as chamadas guerras médicas, certo? Que não tem nada a ver com médico, seringa, agulha, nada disso. A gente vai ver o que é guerra médica, por que ela recebe esse nome, certo? Bom, pessoal, dentro dessa sequência que a gente tem aqui, se você quiser dividir também ela naquele recurso clássico de professor de história, a gente pode dividir isso aqui em 5 etapas, tá? Você pode colocar aqui, então, primeiramente, período chamado de período pré-homérico. Depois é o período homérico. Depois nós temos o período arcaico. Depois nós teremos o período clássico. E por fim o período chamado de helenístico. Tá? Você tem ali a nomenclatura certinha no teu slide. Se você não conseguiu compreender direto o que está ali no quadro, não tem problema. Então, nós temos todos esses períodos históricos aqui do mundo grego. Tá? Eu coloco para vocês no slide dessa maneira para que você consiga visualizar, né? Mas talvez a linha do tempo seja um recurso melhor para que você consiga fixar, compreender, entender a sequência desses assuntos. Tá? Nessa nossa aula de hoje, onde nós estaremos, onde nós nos localizaremos nessa sequência de períodos históricos do mundo grego? Aqui, ó, no período clássico. Tá? O período clássico ele vai ser marcado por 2 guerras, 2 conjuntos de batalhas importantes. O primeiro deles, galera, as chamadas guerras médicas, que é o assunto que nós veremos na nossa aula de hoje. Tá? Nossa aula de hoje não, nessa aula de agora. Tá? E depois em uma outra guerra chamada Guerra do Peloponeso. Essas batalhas e esse período clássico, ele vai ser caracterizado pelas guerras, tá? É um período que nós temos o apogeu, o ponto máximo de desenvolvimento cultural, político e econômico das 2 principais cidades-estado que nós temos. Quais são as 2 principais cidades-estado gregas? Lembra? Atenas e Esparta. Principalmente a cidade de Atenas, certo? Então, durante esse período clássico, é onde essas cidades-estado vão alcançar o seu apogeu, o seu desenvolvimento máximo. Em Atenas, nós teremos o chamado século de Péricles, que foi um importante governante ateniense que vai desenvolver a cultura, as artes gregas ali naquela região também, né? E ao mesmo tempo que nós temos o apogeu da civilização, ou melhor dizendo, do mundo grego, nós também teremos o declínio, tá? Acontece isso por causa dessas próprias guerras. Nós temos as guerras médicas acontecendo e depois a Guerra do Peloponeso, que as guerras médicas elas serão um conjunto de 3 fases de batalhas, né, que acabam então depois com o imperialismo ateniense e darão origem depois à chamada Guerra do Peloponeso. Nomezinho estranho, né? Guerra do Peloponeso vai ser uma guerra entre conjuntos de cidades-estado, um conjunto liderado por Atenas e o outro conjunto liderado por Esparta. E aí, o fim disso tudo vai ser o que vai acontecer o enfraquecimento das cidades-estado principais, no caso Atenas e Esparta. Essas cidades serão dominadas pelos tebanos depois da invasão dos macedônios. E aí nós chegaremos à última fase da história grega, que é o período helenístico, quando nós temos aquele famoso governante chamado de Alexandre o Grande. Beleza? Então isso aqui foi só um panorama geral, mais amplo para você conseguir se localizar, para você conseguir se compreender, se situar nas nossas aulas de aqui.
né? Então, o período pré-homérico, galera, do período pré-homérico ao período homérico, nós tivemos aqui, eu não vou escrever para você porque vai ficar muito pequeno e você não vai conseguir ver. Entre o período pré-homérico e o período homérico é o período que nós chamamos da cultura creto-micênica, né? Acaba esse período pré-homérico com a chamada primeira diáspora, quando ocorre, aqui que a gente tem no slide, a invasão dos aqueus. Primeiro, nós temos a invasão dos aqueus, eólios e jônios, e o que marca o fim do período pré-homérico é a invasão dos dórios. Os dórios fundam a cidade de Esparta. Segundo, período homérico, as genos vão se desenvolvendo. Durante esse período aqui, então, entre o período homérico e o período arcaico, nós temos o desenvolvimento das genos, né? Que eram aqueles grupos familiares, lá tudo certinho. Depois, nós temos o período arcaico, que temos o desenvolvimento das cidades-estado, que nós estávamos vendo nas nossas aulas anteriores. E aqui, então, entre o período arcaico e o período clássico, você vai ter o desenvolvimento dessas cidades-estado e aí a gente chega no nosso objetivo da aula de agora. Ok? Beleza? Conseguiu retomar? Lembrando, pessoal, não fica se matando, sendo desesperado de copiar slide. Quer copiar o slide que eu estou passando para você? Pausa o vídeo e copia, depois você volta, presta atenção e vai fazendo essa sequência. Beleza? Então, vamos lá. Galera, vem aqui comigo. Guerras médicas. O que são guerras médicas? Por que elas recebem esse nome? Essas guerras elas podem ser chamadas também de guerras greco-pérsicas. Então aqui agora você consegue se localizar melhor. Guerras greco-pérsicas serão guerras entre quem? Gregos e persas. Professor, então por que a gente chama também de guerras médicas? Porque os gregos chamavam os persas de medos. Acreditavam que os persas fossem descendentes de Medeia, uma figura mítica lá que eles tinham, e como eles eram descendentes de Medeia, eles eram chamados de medos. Então, as guerras entre gregos e os medos serão chamadas de guerras médicas, beleza? Pode aparecer para você em exercícios, em textos, tanto com uma nomenclatura quanto com a outra, tudo bem? Pode aparecer então quanto guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. O que foram essas guerras, galera? Foi um conjunto de batalhas entre os povos gregos, né? Porque lembra, não existia uma Grécia unificada com o imperador comandando tudo sozinho. Existiam as cidades-estado, que eram cidades autônomas, independentes, cada cidade tomando a decisão por si. Aqui então, olha o que vai acontecer. Nesse período das guerras médicas, nós temos o apogeu ateniense. É quando a cidade de Atenas está se desenvolvendo cada vez mais, certo? E o que fez Atenas chegar ao seu apogeu nesse período? Principalmente o comércio marítimo. Lembra que o litoral ateniense era todo recortado. Por isso, e além de ter o litoral recortado, era um território montanhoso. Graças a isso, eles tiveram que desenvolver fortemente o comércio marítimo. E esse comércio marítimo estava se expandindo, Atenas estava querendo ter relações comerciais com vários outros lugares, só que no meio disso tudo, o que vai acontecer? Você tem os interesses dos persas, né? Então você tem a cidade de Atenas se expandindo, né? E ao mesmo tempo você vai ter, do outro lado, o Império Persa vindo em direção ao Ocidente. E o Império Persa era um império gigantesco, até então era o maior império da história. Né? E aí os persas eles tinham uma característica importante, que era a tolerância cultural. Todo o povo que os persas iam dominando, eles permitiam que esses povos permanecessem com as suas características culturais, claro, devido ao pagamento de impostos, né? Graças a isso eles conseguem anexar cada vez mais cidades e povos diferentes. Então o exército persa era gigantesco. Os persas também tinham um bom comércio marítimo. Então você tem dois povos com comércio marítimo se desenvolvendo. Os persas de um lado e do outro lado os atenienses. Então nós teremos um choque econômico, um conflito de interesses entre atenienses e persas. E isso vai dar origem às chamadas guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Vamos para a nossa primeira fase, galerinha. Primeira fase do conflito, pessoal. Essa expansão persa durante o governo de Dário, tá, vai estar acontecendo até que o Império Persa chegou a dominar algumas cidades-estado gregas. E algumas cidades foram se submetendo ao poder do Império Persa, até que em um determinado momento os atenienses falaram, ó, se vocês aí dessa cidade não quiserem aceitar os domínios persas, a gente ajuda vocês numa revolta.
Os atenienses foram lá, ajudaram essa cidade a se revoltar contra o Império Persa, apesar disso perderam a guerra, perderam a batalha, na verdade, só que o problema foi, os persas não gostaram dessa intromissão ateniense nesse território. E aí o Dário decide então que ele vai expandir mais ainda o seu território e vai marchar com as suas tropas em direção a Atenas. Então você vai ter os persas indo em direção à cidade de Atenas, indo em direção às ilhas gregas, nesse caso a península da Ática, que é onde nós encontramos a cidade-estado ateniense. Tudo bem? Beleza? E aí, a primeira batalha que a gente vai ter, os persas então, galera, o exército persa era gigantesco, era o maior exército que existia. E aí, além de ser um exército gigante, você tem os soldados deles sendo chamados de imortais. Já pensou você batalhar contra os soldados que se autodenominam imortais? A galera era muito poderosa. Então o exército persa vai marchando, vai indo em direção à Grécia, né, ao mundo grego, ali naquelas ilhas gregas, e nós temos a primeira batalha, chamada Batalha de Maratona. O que foi a chamada Batalha de Maratona? Então a gente vai se organizar aqui no quadro, tá? Para você conseguir entender melhor. Que são 3 fases, tá? A primeira fase que a gente vai ter, então, guerras médicas. Primeira fase. Qual que é a característica da primeira fase? A Batalha de Maratona. Essa Batalha de Maratona foi o seguinte: os gregos conseguiram surpreender os persas. Os navios gregos estavam chegando até essa cidade de Maratona. Quando eles chegaram ali, o exército grego já estava alinhado no litoral. Quando as tropas persas iam descendo dos seus navios, os gregos já iam atacando eles no momento dessa descida, até que eles conseguem encurralar parte das tropas persas, destroem essas tropas persas que foram encurraladas, causam um medo enorme nas demais, até que o exército persa decide fugir. Vejam só, aqui a gente vai ter a tática de guerra utilizada pelos gregos, pelos atenienses nesse caso. O azulzinho você tem as tropas gregas aqui. Em vermelho você teve os navios persas chegando, as tropas que foram em direção ali. Os gregos no segundo quadrinho vão encurralar as tropas persas, vão prender elas aqui no terceiro quadro, as tropas persas estão ali no meio, conseguem combatê-los facilmente e os gregos vencem essa batalha. Só que qual é o problema, galera? Os persas tinham um exército gigantesco e os gregos têm um medo enorme de que os persas pudessem atacar nesse mesmo instante. E aí, um mensageiro é enviado até a cidade de Atenas, porque essa batalha acontece na cidade de Maratona, que fica a 42 quilômetros da cidade-estado de Atenas. Então o mensageiro foi responsável de levar a mensagem, o mensageiro tem essa função, de levar essa ideia lá para a cidade de Atenas e dizer: nós vencemos os persas. Então esse cara correu 42 quilômetros, chegou lá na cidade de Atenas e falou: vencemos os persas. E nesse exato momento o cara caiu esticado duro no chão e morreu. Então ele correu esses 42 quilômetros, avisou que os persas haviam perdido a batalha para os gregos e depois, graças a uma homenagem a esse mensageiro, surgiu a prova da maratona, que é você correr os 42 quilômetros. O cara ficou exausto, correu demais, chegou no final disso e morreu. Acabou? Não, essa é a primeira fase. Nós temos agora a segunda fase. A segunda fase, galera, é um pouco mais complexa, tá? A segunda fase nós temos 3 batalhas, 3 campos importantes. Primeira dessas batalhas, nós temos a Batalha das Termópilas. Essa que você conhece. Acontece no ano de 480 a.C. A Batalha das Termópilas é representada lá no filme dos 300. Tá? Ou no quadrinho lá também dos 300, que depois deu origem ao filme. Né? O que foi isso daqui, galera? Algum tempo depois, né, nós temos aqui, na verdade, praticamente no mesmo período ali acontecendo as batalhas da Batalha de Maratona, a Batalha das Termópilas, a gente vai ter os persas voltando um tempo depois, na verdade, com o comando do rei Xerxes, né, que no filme lá é o brasileiro Rodrigo Santoro. E aí, os persas vão invadir a Grécia nesse sentido aqui. As cidades-estado gregas já estavam se organizando para combaterem os persas, né? E os persas vão chegando com os seus navios, até que chega um determinado momento em que eles perceberam que as tropas persas eram muito superiores em número de soldados.
Até que então os espartanos, comandados por Leônidas, decidem tomar uma decisão para diminuir essa superioridade militar dos persas. O que eles fazem? Eles atraem os persas até um desfiladeiro, chamado Desfiladeiro das Termópilas, que a gente vê aqui. De um lado você tem montanhas, do outro lado você tem montanhas. Dessa forma você consegue diminuir a vantagem. Tá? Existia cerca de 100 soldados persas para cada soldado espartano. Tá? E aqui você tem apenas batalhando soldados da linha de frente. Com isso você consegue manter a batalha por muito tempo. Aqui foi feita essa batalha em sacrifício, né? Historicamente não é assim, mas a parte lendária é que 300 soldados espartanos vão batalhar contra esses 3.000 soldados persas que você vai ter aqui. Claro que os espartanos vão morrer, só que a intenção deles era qual? Conter o avanço dos persas. Os espartanos falam para os outros gregos, ó, deixa que a gente segura o avanço desses caras aqui. Vocês voltam lá para a cidade de Atenas, esvaziam a cidade. Então, os espartanos conseguem conter esse avanço dos persas na Batalha das Termópilas. Quando os persas chegam às cidades, já não tem mais ninguém lá. Não tem pessoas, não tem riquezas também. Tá? Nesse mesmo ano, galera, nós temos uma outra batalha chamada Batalha de Salamina. Então, a Batalha de Salamina ela é uma batalha naval. E você pode ter acesso a essa batalha, galera, se você gosta de videogame, você pode jogar lá o Assassin's Creed Odyssey, que ele vai falar exatamente sobre esse período aqui das guerras médicas, tá? Olha o que que aconteceu aqui. Os barcos persas eram barcos muito grandes, com muitos soldados. E os barcos atenienses, o barco trireme, se mobilizava muito mais rápido. O que eles decidem fazer? Como o barco persa era grande, eles atraem esses barcos persas a uma região do oceano ali que tinha bancos de areia. Então, quando esse navio persa estava chegando, ele começa a entalar nesses bancos de areias e tombar. Quando ele vai chegando ali tombando, os barcos triremes dos atenienses eram equipados na ponta aqui com um equipamento de ferro. E esse barco trireme dava no meio do barco persa, partia o casco, ele começava a inundar, encher de água, os persas iam saindo desse navio e nisso os atenienses iam matando eles ali, certo? E aí nós temos a vitória dos atenienses na Batalha de Salamina. Acabou? Não, nós temos uma outra batalha, que ficou bem ruim essa imagenzinha, mas foi a única que eu encontrei, que aqui nós teremos a chamada Batalha de Plateia. Entre Salamina e Plateia, os atenienses decidem o seguinte. Eles falam, galera, cidades gregas, vai que esses persas voltam com todos esses soldados aí, bicho, e conseguem invadir a gente morre. Vamos fazer uma união de cidades? E aí os gregos topam. As cidades-estado gregas se unem numa liga chamada Liga de Delos, tá? Para combater os persas. E aí a Batalha de Plateia é a mais sem graça dessas batalhas aqui, porque um pouquinho dos soldados que se perderam na Grécia ali depois da Batalha de Salamina fundaram um povoado. Tá? Esse povoado na região de Plateia, logo depois os gregos invadem essa região e expulsam e matam o resto de persas que havia ficado ali. Certo? Acabou? Ainda não. Nós temos a terceira fase, que é bem rapidinha. Tá? Essa terceira fase, galera, ela é marcada, na verdade, pelo expansionismo, pelo imperialismo ateniense. O que significa isso, pessoal? Significa que a cidade de Atenas, depois da guerra, não quis mais destruir a chamada Liga de Delos. Ela quis manter a Liga de Delos existindo, funcionando como já estava existindo antes. Tá? E aqui acaba a guerra com o chamado Tratado de Susa, um tratado que ficou tudo sussa entre gregos e persas. Não é um tratado de paz, é um tratado tipo, ó, por enquanto a gente está de boa, não vamos entrar em conflito novamente. Tá? Aí você pensa, agora ficou tranquilo, agora os gregos conseguem se desenvolver. Porém, o problema é o seguinte. Após todo esse conjunto de batalhas internas, que são conflitos todos externos, contra os persas, os gregos poderiam se desenvolver. Só que aí acontece que os gregos, após essas batalhas contra os persas, começam a batalhar entre si. E isso nós veremos na nossa próxima aula, que vai ser a chamada Guerra do Peloponeso. Quando nós temos uma liga chamada Liga de Delos batalhando contra a Liga do Peloponeso pela disputa do território do mundo grego. Certo? Beleza, galera? Então, as atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês. Eu sou o professor Juliano, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a nossa próxima aula. Tchau!